Existe um tipo de silêncio que não é a ausência de som, mas a presença de algo tão vasto e antigo que ele consome o som, engole as vozes, os gritos, até mesmo os sussurros mais tímidos. É um silêncio que pressiona, que esmaga, que te faz sentir a própria insignificância até os ossos. E, acreditem, é um convite, não para a paz, mas para a verdade. E a verdade, meus amigos, às vezes é o que quebra a gente por dentro. Nossa história começa com Elias, um homem metódico, desses que vivem mais entre os rabiscos de um mapa do que nas ruas de uma cidade. Cartógrafo aposentado, perfeccionista ao extremo, Elias tinha uma obsessão peculiar, quase patológica: os espaços em branco, não os vazios de verdade, mas aqueles pontos onde o mapa termina, onde a informação se esvai e o mistério começa. Eram os limiares da compreensão humana, os ecos do desconhecido que o chamavam. Sua casa, uma construção solitária na beira de uma falésia isolada, onde as ondas do Atlântico quebravam em uma sinfonia perene. Era um templo de pergaminhos amarelados, cartas náuticas centenárias e o cheiro constante de maresia, mofo e papel antigo. A rotina era sua âncora contra o vasto e indiferente oceano. Chá quente, a brisa fria do Atlântico chicoteando as janelas e horas a fio debruçado sobre a mesa de madeira gasta, com uma lupa na mão e a mente vagando por oceanos nunca antes navegados, por terras nunca antes cartografadas. Um dia, em um sebo empoeirado de uma cidadezinha litorânea esquecida pelo tempo, onde o cheiro de livros velhos se misturava ao de peixe e maresia, Elias encontrou um atlas marítimo. Não um atlas comum, mas um calhamaço imponente, com capa de couro ressecado e páginas amareladas que pareciam sussurrar histórias de tempestades e criaturas marinhas. Ao abri-lo, um frio incomum, que não vinha do ambiente, percorreu sua espinha. Havia algo errado. Não era apenas a idade, a tinta desbotada ou os carimbos de bibliotecas que já não existiam que causavam tal sensação. Era a caligrafia. Em algumas páginas, em meio a rotas comerciais bem definidas e nomes de ilhas conhecidas, havia anotações marginais em uma escrita que desafiava a lógica. Traços que pareciam fluir, se curvar e se torcer em ângulos impossíveis, como se tivessem sido feitos por uma mão que não entendia de linhas retas, ou talvez por uma entidade que existia em mais de uma dimensão, e para quem a geometria euclidiana era uma simples e insignificante convenção. E então, ponto. Entre as coordenadas de uma área de oceano profundo, a leste de onde morava, havia um círculo sem nome, sem profundidade, sem qualquer indicação além daquelas coordenadas anômalas e da caligrafia insana em volta. Não havia profundidade marcada, nem cor ou textura que indicasse sua natureza. Era simplesmente um vazio, um silêncio cartográfico em meio a um coro de informações. Elias sentiu um arrepio que ia além do físico, atingindo a alma. Aquele ponto não deveria existir. Não em nenhum mapa que ele conhecesse, nem mesmo nos mais antigos e obscuros que ele havia estudado, aqueles que continham lendas de leviatãs e terras submersas. Era um vazio que gritava por preenchimento, e para um cartógrafo com a mente tão ordenada quanto a de Elias, isso era um chamado irrecusável, uma afronta à sua própria existência. A obsessão de Elias começou devagar, quase imperceptível, como uma mancha escura que se espalha em um mapa em branco. Inicialmente, ele abordou o mistério com o rigor acadêmico que o definia. Horas incontáveis foram dedicadas a cruzar as coordenadas com cada mapa que possuía, desde os pergaminhos náuticos da era das grandes navegações até as mais recentes cartas batimétricas de alta precisão. Mas a resposta era sempre a mesma: um vazio. O lugar simplesmente não estava lá, não existia em nenhum registro conhecido pela humanidade. Ele ligava para velhos colegas, luminares da cartografia e da oceanografia, cujas vozes, antes confiantes, agora soavam hesitantes ao confrontar o inexplicável. Navegadores experientes, historiadores navais, todos balançavam a cabeça em descrença. Ninguém jamais havia ouvido falar de uma ilha, um atol,
ou mesmo de uma anomalia subaquática naquele exato ponto. A inexistência do lugar em sua vasta biblioteca de conhecimento era, por si só, uma anomalia perturbadora. Os pescadores mais antigos da vila, com suas faces marcadas pelo sol impiedoso e pelo sal corrosivo, foram as próximas fontes de Elias. Eles contavam histórias em voz baixa, com um misto de superstição e resignação, sobre ilhas que aparecem e somem com a maré, ou sombras disformes que dançam na neblina em dias de tempestade. Lendas que, na mente racional de Elias, deveriam ser atribuídas à loucura dos marinheiros, ou à poesia distorcida do isolamento. No entanto, a forma como eles falavam, com os olhos esbugalhados fixos em um ponto distante no horizonte e um pavor silencioso que parecia pesar no ar, apenas alimentava uma curiosidade que rapidamente se transformava em um anseio voraz. Havia uma verdade subterrânea naquelas fábulas, algo que sua mente cartográfica, acostumada à precisão, não podia ignorar. O vazio no mapa não era apenas uma lacuna de dados. Era um convite, um abismo beconante. Noites de insônia tornaram-se a regra e então a exceção. Elias via o círculo em seus sonhos, mas não como uma marca em um papel, e sim como um buraco negro pulsante no tecido da realidade. Ele ouvia o mar, mas não o mar que ele conhecia, com suas ondas rítmicas e seus gritos de gaivotas. Era um som mais profundo, um zumbido grave que parecia vir de dentro da terra, ou de dentro de sua própria cabeça, uma vibração que ressoava em seus ossos. A sanidade, sua fiel companheira de uma vida ordenada e meticulosa, começou a vacilar, a se esvair como a areia entre os dedos. Ele comprava mais mapas, escavava mais livros, cada um deles parecendo conter uma pista, um eco daquele círculo impossível. Suas anotações, antes tão claras e concisas, começaram a se misturar com rabiscos daquela caligrafia alienígena que ele havia encontrado no Atlas, como se sua própria mente estivesse sendo reescrita por uma força externa e incompreensível. A fronteira entre a pesquisa e a loucura se tornava cada vez mais tênue, e Elias já não sabia de que lado estava. A decisão era inevitável. Elias precisava ir. Precisava ver com os próprios olhos, tocar a verdade com as próprias mãos, mesmo que essa verdade o desintegrasse. Comprou um barco velho de um pescador, um pequeno caiaque a motor com um motor barulhento, e o preparou com suprimentos, bússolas tanto as antigas de latão quanto as modernas de GPS e uma câmera fotográfica, na vã esperança de registrar o irregistrável. A viagem não deveria ser longa, talvez algumas horas de navegação constante em águas conhecidas, mas ao cruzar uma certa linha invisível no oceano, uma fronteira que não existia em nenhum de seus mapas, o tempo e o espaço começaram a se distorcer, a se curvar sob uma pressão invisível. A neblina surgiu do nada, densa e fria, engolindo o horizonte e dissolvendo o sol em um brilho pálido e doentio. O som das ondas se transformou. Não era mais o bater constante do mar, mas um murmúrio distante, um lamento abafado, como um coro de vozes profundas cantando em uníssono, sob a água, em uma língua que jamais fora pronunciada por lábios humanos. Era um som que não tinha eco, que parecia absorver a si mesmo, sugando o ar e a luz, e isso, de alguma forma, era ainda mais perturbador. O cheiro de maresia deu lugar a um odor metálico, quase de ozônio, misturado com algo pútrido e pesado, como de minerais decompostos e carne cósmica em putrefação. Um cheiro que grudava nas narinas e na garganta, nauseante e persistente, anunciando uma presença que violava todas as leis naturais. E então, ela apareceu. Não como uma ilha que emerge da névoa em um horizonte distante, mas como uma revelação lenta e assustadora. As bordas se materializaram primeiro, depois as massas disformes, como se o próprio tecido do espaço estivesse sendo reescrito diante de seus olhos. Uma ilha sim, mas não como nenhuma que Elias já vira, nem em seus estudos, nem em seus sonhos mais febris. Não tinha praias de areia macia ou falésias lisas e erodidas. Era uma massa de rocha escura e primordial,
com formações angulares impossíveis, como se blocos ciclópicos tivessem sido erguidos por mãos gigantescas em um tempo anterior ao tempo, e depois deixados para a erosão de éons infinitos. Não havia vegetação familiar, apenas musgo escuro e úmido, que parecia rastejar pelas superfícies, pulsando em tons de verde e roxo que não existiam na paleta da natureza conhecida. Uma flora alienígena que se alimentava de um tipo diferente de energia. Ele aportou o barco numa pequena enseada, em silêncio. O silêncio que mencionei no início, um silêncio que não era ausência, mas uma presença esmagadora. O ar pesado e úmido parecia sugar qualquer som. Seus próprios passos pareciam surdos, desprovidos de ressonância, como se o chão sob seus pés estivesse feito de alguma substância antissom. A ilha era uma arquitetura de pesadelo, uma paisagem forjada por mentes não humanas. Formas não euclidianas se retorciam, criando ângulos que pareciam se dobrar para dentro de si mesmos, desafiando a percepção e a gravidade. Os padrões nas pedras, em baixo relevo, eram os mesmos da caligrafia do Atlas que o levara até ali. Espirais que se abriam em fractais infinitos, linhas que se cruzavam em pontos de luz estranha, esverdeada e fosforescente, como se as rochas estivessem impregnadas de uma luminescência interna, fraca e doentia, um brilho de outro tempo, de outra dimensão. Elias caminhou, ciente de cada batida de seu coração, que parecia ressoar em seus ouvidos com a força de um tambor distante. A cada passo, a sensação de estar sendo observado aumentava. Não por olhos, nem por uma criatura com forma e substância, mas por algo que não precisava de olhos para ver, nem de corpo para sentir. Algo que percebia a realidade de uma maneira que ele não podia sequer começar a conceber, uma consciência vasta e indiferente que o englobava. O vento, que na costa era um sopro salgado e familiar, aqui uivava com vozes guturais e assombrosas, como se a própria ilha respirasse e gemesse em um sono milenar, prenunciando horrores inimagináveis. Ele encontrou as ruínas, um colossal monumento, quase indistinguível das rochas circundantes em sua escala assustadora, mas claramente uma estrutura construída, não natural. Suas paredes eram feitas de blocos tão imensos que Elias não conseguia entender como poderiam ter sido movidos, ou por quem. Não havia portas no sentido tradicional, mas aberturas que levavam a uma escuridão que parecia mais profunda que a ausência de luz, uma escuridão que engolia a luz, que a sufocava antes que pudesse penetrar em suas profundezas. A própria pedra parecia absorver a esperança. Com a lanterna em punho, sua única fonte de luz em um abismo sem fim, Elias entrou. O cheiro lá dentro era ainda mais potente. Metal, ozônio e um cheiro indescritível de tempo parado, de uma putrefação que não era orgânica, mas cósmica, como se o próprio tecido do universo estivesse apodrecendo. As paredes internas eram cobertas com os mesmos símbolos estranhos, alguns deles brilhando suavemente com a luz azul esverdeada, como brasas de uma fogueira esquecida há eras, ou veias pulsando sob a pele de um ser adormecido. No centro havia um tipo de altar, não um altar para sacrifícios sangrentos, mas para revelação, para comunhão com o impensável. Quando Elias se aproximou, o ar começou a vibrar, não com som, mas com uma energia primal. A ilha inteira pareceu acordar, o vasto corpo da entidade despertando de um sono de éons. Um zumbido baixo e pulsante, que não vinha de nenhum lugar específico, mas de todos os lugares ao mesmo tempo, começou a intensificar-se, penetrando em seus ossos, em sua medula, em cada fibra de seu ser. As linhas nas paredes, as espirais nas rochas, tudo começou a brilhar mais intensamente, projetando sombras mutantes e impossíveis. Elias sentiu sua mente se abrir, como uma fruta podre se partindo sob pressão insuportável, suas barreiras psíquicas desmoronando diante da verdade iminente. E então a visão, não com os olhos, pois o que ele viu não podia ser contido pela retina. Foi diretamente na parte mais profunda de seu cérebro, uma invasão completa. Não era uma criatura.
Era uma forma, uma geometria viva e mutável, flutuando em um abismo estrelado, onde galáxias eram poeira e tempo. Era uma piada cruel. Não era feito de carne ou osso, mas de luz e sombra, de cores que não existiam em seu espectro visual, de substância que desafiava a matéria. Linhas que se dobravam sobre si mesmas em dimensões que ele não podia conceber. Era o criador do padrão, a fonte da caligrafia insana que o guiara. A essência da ilha, ou talvez a ilha fosse apenas uma minúscula projeção, uma parte insignificante de sua vastidão. Elias compreendeu. A ilha não era apenas um lugar, era uma extensão, uma projeção. Um ponto de contato entre a sua realidade e aquela realidade. Aquele ser, aquela coisa, era indiferente, não era maligno, não nutria raiva ou ódio, era apenas existente. E sua existência era tão vasta, tão incompreensível, que a mente humana não conseguia processar, sem se estilhaçar em 1000 fragmentos de loucura. A insignificância de tudo o que ele conhecia, de tudo o que a humanidade havia construído, de todas as suas pequenas certezas, o esmagou como 1 milhão de toneladas de rocha cósmica. Ele era um grão de areia, num universo de areia, e a areia não tem voz. O zumbido tornou-se um grito ensurdecedor, mas não um grito audível. Era um grito na alma, uma quebra interna, o som da própria sanidade se desintegrando. Elias sentiu suas memórias se desintegrando, suas percepções se curvando em ângulos impossíveis, sua própria identidade se dissolvendo na face daquele horror cósmico. A luz da lanterna vacilou e morreu, as paredes do templo pulsavam como um coração moribundo, e o mundo exterior começou a se curvar. Ele caiu, os olhos abertos, fixos em nada, enquanto a compreensão de que não estamos sozinhos, e que a solidão seria um presente inestimável, o consumia completamente. Dias depois, o barco de Elias foi encontrado à deriva, a quilômetros de distância da costa, em perfeito estado, mas vazio. Os instrumentos estavam quebrados, os mapas de navegação riscados por símbolos indecifráveis, estranhamente semelhantes à caligrafia do Atlas. Os pescadores, aqueles que haviam rido de suas lendas, agora se recusavam a falar sobre o incidente, seus olhos carregando um terror silencioso e profundo. Ninguém ousou procurar pela ilha. Ela desapareceu da memória coletiva, voltando a ser uma lenda vaga, um murmúrio entre a neblina e as ondas. Quanto a Elias, seu corpo nunca foi encontrado. Alguns dizem que ele foi levado pelo mar, outros, pelos deuses esquecidos que o mar guarda em suas profundezas abissais. Mas há quem diga que em noites de lua cheia, quando a maré está baixa e a neblina é densa o suficiente para engolir as luzes da costa, é possível ver um brilho estranho e esverdeado vindo de uma área onde o mapa simplesmente não tem nada. E nessas noites, o silêncio da costa não é o silêncio da paz ou do sono, é o silêncio que pressiona, o silêncio que espera. E se você ouvir com atenção, bem no fundo, poderá sentir o mesmo zumbido que Elias sentiu. Um zumbido que não é do oceano, nem da terra. É o som do próprio universo, sussurrando verdades que fariam você desejar jamais ter nascido. A ilha ainda está lá, e a coisa que ela guarda, também. E talvez, ela esteja mais perto do que você imagina. Talvez, ela nunca tenha saído de perto de nós. Apenas esperamos pelo momento certo para ser revelada. E talvez, Elias tenha sido o primeiro, mas não será